Hoje a gente vai fazer um tour pelos tribunais do TRF1 até o TRF6 para vocês saberem o que está acontecendo e quem vai conseguir receber agora em 2023. Tanto os remanescentes de 2022 quanto os precatórios de 2023. Mas antes de adentrar no nosso tour de tribunal por tribunal, eu quero fazer algumas especificações, alguns alertas, alguns comunicados, algumas observações para vocês. A gente vai fazer 4 observações mais especificamente. A primeira observação que eu tenho a fazer para você é a ordem de expedição do precatório. Por que é tão importante a ordem de expedição do seu precatório? É porque pela ordem, pela data que o seu precatório foi expedido, que você vai saber a previsão de pagamento e você vai saber a ordem na fila que você vai entrar. Então vamos supor, você tem um processo, ganhou a ação e foi expedido o seu precatório entre 2 de julho de 2020 a 1 de julho de 2021. Doutora, se foi expedido até essa data, a previsão de pagamento do seu precatório é para 2022. Significa que você vai receber em 2022? Depois das emendas constitucionais 113 e 114, isso ficou bem complicado. Mas antes era assim, conseguia receber até o dia 31 de dezembro de cada ano. Era a regra. Normalmente recebia-se antes. Então, se o seu precatório foi expedido entre 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022, quando as emendas constitucionais mudaram aí a data, até a data limite de expedição, o seu precatório tem previsão para pagamento em 2023. Significa que eu vou receber em 2023, doutora? Mesma coisa. Infelizmente, talvez não, mas a previsão de pagamento dele é essa e a ordem na fila depende também da data. Se o seu precatório foi expedido entre 3 de abril de 2022 e 2 de abril de 2023, a previsão de pagamento dele é para 2024. Segunda observação, quem recebe primeiro em 2023? Recebe primeiro em 2023 aqueles precatórios prioritários de 2022. Ué, doutora, mas todos os precatórios prioritários de 2022 não receberam em 2022? A maioria sim. Só que teve precatórios que conseguiram alcançar a prioridade depois que terminou o pagamento em 2022. Então, eles tinham até dia 20 de maio para informar no processo deles, para informar no precatório, que alcançaram a prioridade e por conta disso, por serem da ordem cronológica de 2022, tem prioridade em 2023 até o teto de 180. Aí pagou os prioritários de 2022, passam para os prioritários de 2023 até o teto de 180. Pagou os prioritários de 2023 e aí como é que funciona, doutora? Volta para a listagem de 2022, para a ordem cronológica de 2022. Aí vai pagar os alimentares que não receberam nada até o teto de 180. O dinheiro deu, volta para pagar os alimentares que ultrapassaram o teto de 180 salários mínimos. Pagou os alimentares de 2022 acima de 180 salários mínimos, ou seja, aqueles que receberam parcial em 2022, aí vão pagar os comuns de 2022. Aí vem para a listagem de 2023. A mesma forma de prioridade de pagamento, a mesma ordem de pagamento. Ou seja, primeiro já pagou os prioritários, né, de 2023, aí depois os alimentares até 180, depois os alimentares que ultrapassarem 180, depois os comuns. Uma pergunta que sempre me fazem, e eu vou fazer aqui, esclarecer já de início, para no longo dos vídeos a gente ficar só com a consulta na listagem e como é que vai ficar em cada um dos tribunais. A pergunta é, se eu recebi com prioridade até 180, esse ano eu recebo com prioridade novamente? Infelizmente não. Infelizmente só recebe com prioridade uma única vez. Você recebeu com prioridade, aí você vai voltar para a ordem cronológica que você estava. Se o seu precatório era alimentar, ele vai ficar na fila de alimentar. Se o seu precatório era comum, ele vai ficar na fila de comum. Ou seja, ele perdeu a prioridade e você vai passar a ficar na ordem cronológica que você estava de pagamento.
Doutora, meu dinheiro tá na conta, o que eu preciso fazer para receber? Se o seu precatório está em um desses TRFs, do 1 ao 6, você precisa ir até a Caixa Econômica para você conseguir receber o seu precatório. Aí você precisa levar seus documentos pessoais, original e cópia, comprovante de endereço, original e cópia, e os dados bancários que você vai transferir o dinheiro para aquela conta. Às vezes demora um pouquinho, tem alguns tipos de processo que precisam de alvará judicial, e aí esse assunto é um pouquinho mais diferente, eu vou fazer em um vídeo específico, porque aqui eu quero fazer um vídeo bem completo, mas mesmo assim eu não vou conseguir fazer ele em um curto tempo para vocês, e daí eu preferi dar uma enxugada em alguns assuntos, mas se vocês quiserem, quem aí achar que vai precisar de alvará judicial para conseguir sacar o seu dinheiro, deixa aqui nos comentários. Mas nos TRFs você saca normalmente sem alvará judicial, a regra é que seja. Pode ser que aconteça em alguns casos quando tem herdeiro, quando falece o dono originário do precatório, ele pode precisar de alvará judicial. Feita essas observações, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Marli, sou advogada, estou aqui para esclarecer a dúvida de vocês, então já se inscreve aí no canal para não perder nenhuma novidade e ativa os sininhos aí para sempre que tiver algum vídeo novo, alguma comunicação na aba comunidade ou algum shorts você receber também. Então vamos lá agora passar para cada um dos precatórios do TRF1. Vamos lá. O TRF1 é composto por 12 estados e o Distrito Federal. E no ano passado, o TRF1 afirmou no seu site, tá lá, vou deixar a notícia aqui para vocês, ou na descrição do vídeo para vocês lerem, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, e pode perguntar também. O TRF1 afirmou que havia um pouco mais de 42 mil precatórios alimentares para haver a quitação. Desses mais de 42 mil, eles só deixaram para trás 207. Eles pagaram até o teto de 180 salários mínimos, ou seja, eles pagaram de forma parcial, ou seja, quase que todos os precatórios alimentares foram quitados de forma integral. Como o TRF1 efetuou grande parte do pagamento dos precatórios alimentares em 2022, consequentemente pagou os prioritários. Por quê? Porque se ele alcançou os alimentares, significa que ele pagou todos os prioritários, certo? Então ele vai começar o pagamento neste ano de 2023 pelos precatórios prioritários até o teto de 180 salários mínimos. Pagou todos os precatórios prioritários de 2023, ele deveria começar a pagar os alimentares até 180 salários mínimos. Só que em 2022 ele mesmo afirmou que ficou 207 precatórios que receberam até 180 salários mínimos, aí ficou esses 207 para pagar agora. Então, consequentemente, esses 207, pela lógica, eles vão conseguir receber o remanescente. Não tem uma listagem que foi disponibilizada pelo TRF1, sabe, uma listagem igual aquela que o TRF3 e o TRF5 disponibilizaram, com as consultas de quem vai receber e quem não vai receber. No entanto, o TRF1 especificou no seu site a seguinte notícia: quem vai receber os precatórios agora em 2023 serão os credores de precatórios alimentares de 2023 com registro de superpreferência até o teto de 180 salários mínimos. Doutor, e por que eles estão fazendo isso? Porque, segundo o TRF1, no ano anterior, em 2022, houve o pagamento de todos os seus precatórios prioritários. E por conta disso, em 2023, já vai começar pelos precatórios das listagens de 2023. Doutora, e aqueles precatórios que conseguiram a prioridade depois que terminou o pagamento em 2022? Ou seja, aqueles que completaram 60 anos de idade depois da data de pagamento, da informação que podia informar lá no precatório no ano anterior. Bem, para esses precatórios tem prioridade e eles têm que receber primeiro. Sabe aqueles precatórios que conseguiram informar até dia 20 de maio que tinham alcançado algum tipo de prioridade até a data X? Então, esses precatórios têm que receber primeiro. Mas, segundo a notícia aqui do TRF1, vão se iniciar pelos pagamentos dos prioritários de 2023. Na notícia do TRF1 ainda, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Segundo a notícia do TRF1, também vão começar a receber, depois que pagar os prioritários de 2023 até o teto de 180 salários mínimos, vai voltar para a listagem dos remanescentes de 2022. Ou seja, aqueles precatórios que receberam um pouco o ano passado. Lembra que nas notícias anteriores, na notícia que eu dei agora há pouco para vocês, eu informei
que o TRF1 deixou só 207 precatórios para trás, ou seja, 207 alimentares que receberam até o teto de 180 salários mínimos. Então, ele vai voltar na listagem de 2022 e pagar esses remanescentes. Por que, doutor, isso acontece? Porque uma vez você entrou na lista de pagamento, naquela ordem cronológica, você não sai mais. Você fica naquela mesma ordem cronológica. Se você, por exemplo, se você conseguiu receber seu precatório na forma prioritária em 2022, você deixou de ter prioridade. Você não vai mais receber com prioridade, mas se o seu precatório alimentar, você vai receber entre esses remanescentes de 2022. Aí volta para a listagem de 2020. Aí terminou os que ultrapassaram 180 salários mínimos, os alimentares que ultrapassaram 180 salários mínimos, aí passará para os precatórios comuns de 2022. Ou seja, os precatórios não alimentares, assim como diz a notícia no TRF1. Olha lá como diz a notícia. Os credores de precatórios comuns não alimentares de 2022, por ordem cronológica de apresentação neste tribunal, até o número de 021-8902-68 de 2021. Esses serão com pagamento parcial, de acordo com a notícia do TRF1. E aqui eu abro uma ressalva para esclarecer que esse valor que vai ser pago na forma prioritária para os precatórios prioritários, esse valor de 180 inclui os honorários do seu advogado. Ou seja, você tem 180 salários mínimos para receber. Você combinou aí com o seu advogado que ia pagar 30% para ele. Desses 30% que você vai precisar pagar para ele, você, o seu precatório prioritário, que vai receber até 180 salários mínimos, você terá que pagar desses 180, 30% sobre esse valor de 180. Se houver remanescente, quando você receber o restante, será descontado os 30% sobre esse valor restante. Doutora, mas a conta fica errada. Aí eu vou pagar 60%? Não, gente. Não vai pagar 60%. Por que que não vai? Porque 30% de 100 mil, por exemplo, a título de exemplo, se você paga 100, o seu combinado com o seu advogado era 30%. O valor da sua causa deu 300 mil reais. Você vai pagar 30% de 300 mil reais. Você vai receber uma parte dos 300 mil reais agora, outra parte depois, e aí você vai pagar o seu advogado 30% de acordo com cada parte que você vai receber. Apenas a título de exemplo, tá? Então, vocês não pagam 60%. Não, vocês continuam pagando 30% de acordo com o valor que você vai receber. Se você recebe 100 mil, você vai pagar os 30 mil reais. Se você recebe 200 mil, você vai pagar 60 mil reais. Se você receber os 300 mil, você vai pagar os 90 mil reais. Independente de como que você vai receber. Você vai pagar o seu advogado de acordo com o valor que você for receber. Então vamos começar a consulta. Vocês podem digitar lá, consultar precatório TRF1, ou vocês podem ir direto pelo link na descrição do vídeo. Se vocês optarem por digitar, vocês entram no Google e digitam consultar precatórios TRF1. Vai aparecer essa página aqui para vocês. Vocês podem olhar tanto 2022, 23, 21, vocês podem olhar todo. Aparece todos nessa página aqui que eu tô rodando aqui para vocês. Na sequência, a gente vai clicar aqui em 2023, que é o que nos interessa agora, né? Vamos entrar e vai abrir para vocês a seguinte página. Nela tem do precatório número 1 até o último precatório devido para 2023. Como vocês podem ver, vocês rodam até o final. Se vocês tiverem o número do precatório de vocês, é só clicar Ctrl F e digitar o número ou colar o número do precatório de vocês, se vocês estiverem consultando pelo computador. Pelo celular, da mesma forma, vocês conseguem fazer a consulta, copiar e colar o número do precatório de vocês para vocês fazerem essa consulta aqui. O TRF2 é composto pelo Rio de Janeiro e pelo Espírito Santo. Apesar de ter só 2 estados que compõem esse TRF, ele abarca 20% da demanda processual dos TRFs. Do TRF2 publicou lá no seu site que havia feito a quitação dos precatórios prioritários até 180 e que ele havia quitado todos os precatórios alimentares. Ou seja, houve a quitação aí da grande parte dos precatórios do TRF2. Mas inscritos e internautas aqui do canal que me disseram, doutora, eu recebi. O TRF2 afirma que pagou todos os alimentares, mas eu recebi até o teto de 180. Como é que vai ficar? Eu vou explicar isso detalhadamente mais no finalzinho do vídeo. No ano passado, eles falaram que tinham
um total de precatórios a serem pagos, todos os precatórios a serem pagos, um pouco mais de 16 mil precatórios. Desses mais de 16 mil precatórios, vou deixar passando o valor exato aqui para vocês, ficaram para trás só 781, ou seja, pouquíssimos precatórios ficaram para trás. Tanto é que eles disseram que houve o pagamento de vários precatórios comuns, vários não, alguns precatórios comuns. Não especificaram se foi de forma parcial ou se foi de forma integral. Mas parte da notícia lá do TRF2 coloca em questão o valor que foi disponibilizado para eles na forma de pagamento. E o valor disponibilizado para eles foi o total de 2.727.338.464 reais e 56 centavos. Esse é o valor que foi disponibilizado para ele pagar os precatórios que dessem para pagar. Aí, desse valor, eles conseguiram pagar a maioria dos alimentares. Por quê? Porque o total de alimentares foi de 2.523.387.278 reais e 20 centavos. Esses foram a soma dos precatórios alimentares que tinham que ser pagos. Ou seja, sobrou aí um pouco mais de 200 milhões de reais para quitar precatórios comuns. Vou ler para vocês um trechinho da notícia que foi publicada no TRF2 em 2022. Foram quitados parcialmente todos os precatórios prioritários até o teto de 180 salários mínimos. Todos os precatórios alimentares, alguns de natureza comum, foram contemplados, totalizando 16.178 beneficiários, ou seja, restaram sem pagamento em 2022 781 beneficiários. Esses 781 beneficiários foram precatórios comuns. Doutora, eu tenho um precatório prioritário e eu só recebi até 180 salários mínimos e não consegui receber o restante. Isso não deveria acontecer. Se você tinha um precatório prioritário e eles afirmaram que pagaram todos os precatórios alimentares, você deveria ter recebido. Deixa aqui nos comentários se esse é o seu caso. Por quê, doutora? Agora eu vou explicar para vocês por quê. Se você tem um precatório no TRF2, o seu precatório é alimentar e prioritário, você recebeu até o teto de 180 primeiro que os demais. Foram separando os valores para pagar você. Pagou os 180 que você tem direito a receber, aí começou os alimentares até 180. Pagou todos os alimentares até 180, vai pagar os alimentares acima de 180. Só que aí a gente tem uma questão a se dizer. Todos aqueles precatórios prioritários, na forma prioritária, eles deixam de ter prioridade quando eles recebem uma parte do valor do precatório deles. O que isso significa? Se ele recebeu uma vez o teto de 180, ele deixa de ter prioridade e volta para a fila com a característica ou de alimentar, que é aqueles precatórios que vêm de salário, pensão, aposentadoria, que são esses os alimentares. Ele volta para a característica, para a fila, na ordem de fila de alimentar, ou para a ordem da fila de comum, se ele não for oriundo de verbas para manter o sustento. Então, se o seu precatório você recebeu parte dele, 180, na forma prioritária, ele vai voltar para a fila como comum ou como alimentar. Ou seja, ele tem que voltar para a fila com uma dessas duas características, porque não pode receber duas vezes na forma de precatório prioritário. A gente só consegue receber uma única vez como precatório prioritário. Doutora, a senhora tem certeza dessas informações? Estou deixando todas as normas do que eu estou falando estão aqui na descrição do vídeo para vocês averiguar, tá bom? Todas as normas constitucionais, todas as notícias, todas as publicações que foram publicadas no site do TRF2, estou deixando o link na descrição do vídeo. Estou deixando tudo aqui para vocês conseguirem olhar, verificar para comprovar que é assim que funciona, que é assim que está determinado na norma. O TRF2 não deixou uma listagem específica para que vocês consigam consultar o precatório de vocês, assim como fez o TRF3 e o TRF5. Ele não especificou uma listagem, né, que vocês consultam e aparece. Mas pelas análises que nós fizemos, comparando os precatórios anteriores de 2022 e os pagamentos de 2023, a maioria dos precatórios do TRF1, do TRF2 serão quitados, ainda que parcialmente. Se você tem um precatório aí do TRF2 e não vai ter quitação, deixa aqui nos comentários, ou já ficou com a previsão de pagamento para 2024, deixa aqui nos comentários para eu fazer um apanhado geral e especificar melhor os casos do TRF2.
O TRF3 é composto pelo estado de São Paulo e pelo estado do Mato Grosso do Sul. O TRF3, no ano passado, ele não conseguiu efetuar o pagamento de muitos de seus precatórios, infelizmente. E por conta disso, a demanda ficou bem exaustiva no TRF3. Mas a gente vai fazer a consulta aqui na listagem dos precatórios do TRF3, que eles disseram que vão conseguir efetuar o pagamento, mas não significa que todos os precatórios alimentares estão nessa listagem. Está nessa listagem os precatórios que vão conseguir receber em 2023. Aí vamos passar para a consulta para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Vocês podem acessar a listagem pelo link na descrição do vídeo, ou vocês podem ir direto lá pelo Google, que é só vocês digitarem lista de pagamento dos precatórios TRF3 que vai aparecer essa listagem aqui para vocês. E aí vocês podem ver nessa listagem que tem todos os precatórios com a proposta de pagamento para 2022 e 2023. Ressaltando que não estão todos os precatórios devidos aqui. A listagem começa, pelos precatórios, pela ordem cronológica de 2022, aqui vocês podem ver. E aí, se vocês forem rolando a página até o finalzinho dela, vocês vão ver que até a página 1000 e pouquinho, mais ou menos, que é essa página que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá aparecendo aqui pra vocês, são precatórios de 2022, que tinham previsão de pagamento para 2022. E aí, mais no finalzinho da página, já começam a aparecer os precatórios de 2023. Olha aqui para vocês verem. Tem aí eles total, com o pagamento total, e o pagamento parcial dos precatórios. Então, essa é a listagem do TRF3. O TRF4 é composto pelos estados do Sul, pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná e por Santa Catarina, por esses 3 estados. O TRF4 em 2023 não divulgou uma listagem que você pode consultar o seu nome lá e saber qual é a ordem de pagamento, se você vai receber ou não receber, integral, parcial, enfim, uma listagem geral. Ele vai comunicar em cada um dos processos. Vários dos inscritos aqui do canal já informou que o TRF4 já comunicou lá no seu processo se vai receber parcial, total ou se vai ficar para 2024. Mas eu vou deixar aqui para vocês, passando aqui essa listagem dos valores que foram disponibilizados para cada um dos estados e o valor total que foi disponibilizado para o TRF4. Foi disponibilizado um valor total de 3.306.733.733,14. Deste valor, 2.770.358.386,90 se referem a processos previdenciários. Do valor total, o Rio Grande do Sul está sendo disponibilizado 1.665.421.763,26, o que abarca 18.818 beneficiários. Para Santa Catarina, está sendo disponibilizado o valor de 684.850.133,74, que abrange 7.889 beneficiários. Já para o estado do Paraná, está sendo disponibilizado 956.861.876,14, que abrange 10.171 beneficiários. Ou seja, essa é o valor que foi disponibilizado aí. Aí você me conta se você está entre esses beneficiários ou se o seu precatório ficou para 2024. O TRF5 informa que os precatórios com previsão para pagamento em 2022 e 2023 terão as informações publicadas nos próprios processos. Então, conta para mim, você vai receber parcial, integral ou você ficou para 2024? Você aí que é do TRF5. Mas a gente vai analisar aqui as listagens disponibilizadas pelo TRF5, as listagens de processos alimentares e processos prioritários. Vamos lá comigo conferir a listagem do TRF5? Essa aqui é a listagem do TRF5 para os precatórios alimentares. E aí é a mesma coisa, vocês podem acessar aí pelo link na descrição do vídeo, ou vocês podem procurar direto no Google que aparece. Se vocês escreverem lá precatórios TRF5, listagem, vai aparecer essa listagem aqui para vocês. Aí depois vocês podem ver que tem 2 listagens, uma dos precatórios alimentares. Nessa listagem a gente pode ver que aparece aqui natureza alimentar e logo na frente aparece se é
prioritário, né? Aqui, ó, sim, pagamento prioritário para 2023. Aí, pagamento prioritário para 2023. Não. Aí, nessa outra listagem aqui, já aparece todos não. Olha só para vocês verem. Até o limite de 180 salários mínimos. Aí aparece na frente, quitado. Aí logo em seguida aparece, quitado, valor depositado sim, quitado sim. E outra dos precatórios prioritários. Eu deixei elas na ordem para vocês conseguirem acessar por ordem cronológica de acordo com os precatórios que vocês têm. Então vocês podem ver que tá toda a listagem aqui do TRF5, né? Todos os precatórios da listagem que vocês podem acessar aí, tanto os alimentares quanto os prioritários. Como o TRF5 deixou lá no seu site a informação de que todos os precatórios terão a manifestação se vai pagar neste ano ou no ano de 2024, vocês podem também verificar pelo número do seu processo, do seu precatório lá no site. Aqui tem a listagem não está especificado o número certinho, mas pelos números que tem digitados aqui, vocês conseguem perceber se o precatório é de vocês ou não. O TRF6 é composto por Minas Gerais, fazia parte do TRF1 e por fazer parte do TRF1, ainda os seus precatórios que foram expedidos anteriormente, com previsão para pagamento em 2022 e 2023, ainda são disponíveis lá na listagem dos precatórios que estão disponibilizados lá no TRF1. Tanto que o TRF6 deixa essa página aparecendo aqui para vocês fazerem a consulta lá no TRF1. Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link para vocês conseguirem efetuar a consulta dos precatórios dos processos que estão lá com ordem de pagamento para 2022 e 2023. Certinho? Esses que são processos do TRF1 que agora tramitam em Minas Gerais, mas que antes faziam parte do TRF1. Pessoal, eu sei que o vídeo de hoje foi extenso, foi um compilado aqui de informações para todos vocês. Sei que foi bem cansativo, mas se você ficou até aqui no finalzinho desse vídeo, desse compilado que eu fiz para vocês, deixa aqui, #fiquei até aqui. Ah, e se você ficou até aqui, você quer saber mais alguma informação? Deixa aqui nos comentários, fala, ó, doutora, eu fiquei em dúvida nisso, eu não entendi isso bem. Deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder vocês, meus amados inscritos internautas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo, gente. Tchau, tchau.